Essa questão do pai, para mim, foi muito triste, porque eu sou a caçula e eu era a favorita dele, né? Sim. Então, queira ou não, né? Você tem aquela regalia, você tem aquela, né? A preferência eu tinha dele. Então, eu vivia com ele, né? Era colada com ele. E aí aconteceu, né? E foi um acidente, assim, tão... que você olha e diz, como? Ele foi entrar no posto e tinha um caminhão saindo. E ele simplesmente não viu o caminhão. E ele bateu, estava devagar, disse que ele não estava rápido, bateu e ainda capotou o carro. Não se sabe como. Então, assim, quando é para acontecer, é para acontecer, Sim, né? acontece. E aí ele foi para Passo Fundo, eu lembro aquela noite, e essas coisas que acontecem, assim, tragédias, eu lembro tudo, detalhes. Eu lembro o dia que era, eu lembro a roupa que eu tava, eu lembro tudo que aconteceu em cada horário, o que estava passando na TV, é uma coisa que marca muito, né? E aí eu lembro que veio... Meu pai trabalhava no fórum também, né? E aí veio um colega dele e pediu para falar com meu irmão mais velho. Carlos, na época, devia ter uns 18, eu acho. Não quis falar com a mãe, né? E aí explicou e tal. E o Carlos entrou e disse, olha, o pai sofreu um acidente e nós vamos ir para o hospital, temos que ir lá. E aí, só que assim, é uma coisa que você... Parece que nunca vai acontecer com a gente, né? Tipo assim, como assim o pai sofreu um acidente? E aí a mãe até então estava tranquila e tal, só que daí chegaram, né, o pessoal da nossa família, minhas tias e tal, chorando, aí a mãe já se desesperou e tal. Enfim. Aí eu lembro cada detalhe que a gente se arrumou para ir lá para casa da minha avó e tal. Minha mãe foi para Passo Fundo, a mãe, o Carlos e o meu tio foram a Passo Fundo e nós ficamos lá na avó. Mas é muito ruim, assim, aquela sensação, todo mundo ali, tipo, tá bem, não tá, e não tinha notícia dos médicos, já era 10 da noite, 11, meia-noite e nada. E aí tocou o telefone, né? Daí quando eles atenderam era 2 da manhã. E tava todo mundo acordado, não tinha como você dormir, né? 2 da manhã, falaram, né, que ele tinha falecido, que ele teve morte cerebral. E aí ele tinha moído a canela também, se ele tivesse sobrevivido, ele ficaria sem uma perna. E teve perfuração no baço e tal, então foi assim, ó. O meu irmão foi ver o carro depois, ele disse que o carro, o lado do pai estava inteiro, não amassou nada, o lado do motorista. Que ele estava com mais 2 amigos no carro, né? Então é uma coisa assim, era para acontecer, era para ser, né? A vida é isso aí. E aí a lembrança que eu tenho é de ver o meu avô chorando. Ah, que é uma coisa rara de se ver. É muito raro. Então, eu fiquei com aquela imagem, assim, de ver todo mundo, um desespero, uma coisa muito ruim, sabe? E aí tá, fomos pro velório, tudo. E uma coisa que eu conto sempre, porque Deus sabe tudo, né? Ele recém tinha construído a casa, nós fomos morar em janeiro lá. Ele morreu em junho ou julho. E ele tinha 6 meses para pagar, e se passasse desses 6 meses aí ele falecesse, a casa estava quitada. Ele tocava gaita e tal, e aí ele fazia a gente sentar, né? Eu nunca vou esquecer isso. Ele tinha a gaitinha de 8 baixos, aquela pequenininha, e aí ele fazia. Agora nós vamos tocar gaita. Ai, não vai tocar assim, tá? Aí sentava lá, ele fazia, ele mexia nos dedos pra gente tocar e tal. Então aprendi na marra, né? E é uma coisa assim que algumas pessoas hoje, mas não pode forçar, não pode... Tem essa visão. Mas para mim foi muito bom, porque com todos nós ele fez isso. E a partir do momento que a gente pegou a gaita, nenhum de nós toca a gaita, né? Mas os outros instrumentos, aí depois já começou a pegar gosto. Aí foi violão, aí... eu comecei com a bateria, né? E o meu irmão começou me ensinando, tem um dos meus irmãos, o do meio, que ele é aquele músico que ele ouve a música e já sai tocando. Legal. E toca todos os E instrumentos. ele é músico? Ele é músico e daí ele tem uma loja de música em Passo Fundo. Que a gente havia conversado. Isso, ele tem a loja ali. Que loja que ele tem? É a Kingdom, o nome da loja. Sim. Instrumentos musicais. Sim. Então tem tudo lá. E aí, ele é o músico da família, ele, né? E daí tem o meu outro irmão, que toca violão, o Carlos, nós tentamos passar o trote. Tem a minha outra irmã, que eu tenho mais uma irmã, né? Sim. Nós somos em 4. Ela estava aprendendo piano e tal, acabou que parou, né? Mas então, eu comecei aprendendo bateria com meu irmão, do meio, só que é aquele irmão, né? Só que daí não dá tempo, é que nem eu tenho a bateria, tenho o violão, tenho o ukulele, e às vezes eu olho assim e digo, vou tocar depois, que nunca mais, né? Passa 2 meses e tá lá. A Tawana é louca pelo ukulele, né? Daí uma amiga nossa vendeu um violão. E ela comprou o violão e botou do lado da cama. Daí eu tinha uma cadeirinha, aquelas bem antigas, assim, uma relíquia, só do papai, né? E a gente botou o violão lá sentado dentro. Ele continua lá há 3 anos sentado lá da cama. Nunca foi tocado. Nunca tocou? Não, teve um ser que tocou. Uma noite eu e ela dormindo,
Eu olhei pra ela, falei, Anabelle, o gado se espreguiçando no violão. Bom, pelo menos alguém usou. E eu falei, daí deu todo mundo que chega lá em casa, ai, tem um violão, quem é que toca? Eu digo sempre, é o gato.